O propósito do trabalho era só e exclusivamente expor em um vídeo o que nos foi proposto pelo capítulo do livro. Porém, após a leitura, desenvolvemos métodos de exploração em diversos campos que a comunicação fornece. Desde paródias e redes sociais, que estão fortemente ligadas à nossa juventude, a debates e narrações concretas. Cuja função é não só passar seriedade, mas também integrar e relacionar o capítulo de forma coesa. Então vamos lá? As coisas caem para baixo e não para cima. Assim como os físicos estipularam suas leis, os economistas da época da Revolução Industrial estipularam as leis naturais da economia. Mas a procedência dessas leis são de boa magnitude? Tá blefando, são leis naturais, fixas. Boas ou não, eu vou segui-las, não quero sofrer as consequências. O mercantilismo está sempre presente nessas leis e hoje em dia também. Mas todo mundo sabe o significado dessa palavra? Licença, posso te entrevistar? Claro, o que você sabe sobre mercantilismo? Senhora! Você sabe o que é mercantilismo? Infelizmente não. Você pode me explicar? Claro! Mercantilismo significa interesse comercial visando lucro. Por exemplo, sabe aquele tio que vende bala na escola? Então, ele é comerciante e ele tá vendendo o produto dele interessado no lucro, entendeu? Vem da palavra mercado. Meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função do governo. Para isso, vamos usar uma dose de economistas da Revolução Industrial e influência da Revolução Francesa. Diziam os economistas que o governo não deveria interferir no salário e horário dos trabalhadores, que isso seria inútil, gente. O governo deveria apenas manter a paz e assegurar a propriedade e não interferir em mais nada. Em resposta ao mercantilismo, alguns economistas, como Malthus e Godin, criaram algumas teses. Todos os governos são um mal, mas o progresso é possível. A humanidade só tem que entender que chegaremos na felicidade pelo uso da razão. Ora. Deixe de bajulações, Sr. Godin. Sabes muito bem que o progresso não é possível. Contente-se com o que tem. Cara, se não façam como a França. Malthus temia que ocorresse uma revolução igual ocorreu na França. Assim como Adam, também tinha outros economistas que criaram teses importantes, como Ricardo, que foi um dos economistas o primeiro economista que tratou a economia como ciência. Economia, Smith escreve melhor. Objetivo, ele ilustra suas ideias. Ricardo é abstrato, usa exemplos imaginários, sem compromisso com a realidade. Um dos maiores economistas do mundo é a verdade. Escreveu a Lei Férrea dos Trabalhos. O que diz essa lei? O trabalhador ganha o salário necessário somente para abastecer a ele e sua família. E levando em conta a lei da oferta e da procura, o salário sobe quando a mão de obra é escassa. E o salário cai quando a mão de obra é abundante. Por isso que quanto maior o salário, maior as famílias. E quanto menor os salários, menor as famílias. Porque as pessoas não têm dinheiro suficiente para abastecê-las. Com o tempo, o trabalhador não poderá receber maior do que o necessário para manter a ele e a sua espécie vivos, sem aumentar ou diminuir. Para melhor entender a Lei Férrea dos Trabalhos, agora vamos aprender um pouco sobre a Lei dos Trigos. A Lei do Trigo varria a Inglaterra na época da Revolução Industrial. Era uma espécie de tarifa protetora. O trigo não poderia ser importado enquanto o do país, no caso a Inglaterra, não atingisse determinado nível, que variava de tempos em tempos. A finalidade disso era estimular o seu cultivo. Assim, o agricultor inglês não precisava temer em caso de emergência e não precisava temer também a concorrência externa, logo que a do país abastecia e assegurava o cultivo interno. Isso significava bons lucros, só que na época das guerras napoleônicas, o preço do trigo se elevou. Aí começou uma disputa. Por quê? Porque os agricultores, eles criam um preço alto. Só que os industriais criam um preço baixo, porque se o preço elevasse, também teria que elevar o preço do salário. Ricardo estava no meio dessa disputa, só que ele ficou do lado dos industriais, porque ele tinha uma influência burguesa. Todo mundo vai sofrer com o preço dos trigos, ninguém será beneficiado. Levanta o preço do trigo, princesa, senão o salário cai. Todo esse caos de leis novas, de teorias novas,
os assalariados queriam receber salários maiores. Então eles formavam sindicatos para obter todos esses benefícios. Mas todos economistas achavam que aquilo era pura tolice. Os economistas da época, John Stuart Mill, defendia a teoria do fundo do salário, onde havia uma equivalência entre funcionários e o fundo que guarda os salários deles. Então, era relativo. Então, se eles pedissem um aumento, o fundo não teria o suficiente. Então, eles teriam que demitir alguns funcionários. Essa era a resposta que todos os sindicatos e funcionários que reivindicavam seus direitos recebiam. A teoria do fundo do salário era a resposta para tudo. Porém, John Walker, em 1886, rebateu essa teoria com uma nova teoria. John Walker defendia a ideia de que todo o capital que a empresa recebe é usado para o salário deles. Então, quanto mais a empresa recebe, mais ela tem para dar para os seus assalariados, o que era totalmente discordado da antiga teoria. Os economistas clássicos perceberam que estavam ficando para trás em todas as novidades. Daí surgiu uma nova era de economistas. Adam defendia o comércio livre, ou seja, o mundo inteiro sem barreiras comerciais. O Frederick List ele era oposto ao Adam. Por quê? Porque ele era a favor das muralhas tarifárias e do comércio nacional. Ele não era a favor do comércio livre, porque, segundo ele, o barato saía caro. Nossas referências foram o livro História da Riqueza do Homem, de Léo Herbermann. Também retiramos algumas imagens do Google e as teorias pegamos no site do Brasil Escola. Bom, gente, por hoje é só. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de dar o seu like e se inscrever aqui no canal e muitas dicas para próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!